Bom dia a todos. Sou Jorge Efraim, coordenador do programa Bom de Bola, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Nós estamos aí com quarentena Bom de Bola e hoje, abrindo aí a terceira semana de lives, né? Nós vamos receber um convidado internacional aí, professor Juninho Brilhante, ex-preparador físico da Seleção Brasileira Feminina, do Corinthians, né? Tá entrando aí agora e agora no Pohang Steelers da Coreia. Vai estar falando com a gente aí sobre. Vamos estar recebendo o professor aí. Fique à vontade, queiram fazer perguntas, vou estar anotando aqui, né? A gente deixa as perguntas para o final do programa, né? Para a gente tentar atender a todos. Professor Juninho, boa noite aí na Coreia, né, professor? Bom dia, como vai, Jorge? Tudo bem, cara? Tudo bom, professor? Prazer Bem, imenso, bem, e você? né? Prazer imenso tê-lo conosco aqui na Prazer é nossa meu. quarentena Bom de Bola, né? Essa é uma iniciativa que nós tivemos aqui para trazer para os nossos alunos, pais dos nossos alunos, esse mecanismo completo que envolve o futebol, né, professor? Então, muitos Sim, meninos estão aqui na nossa realidade, querendo ser jogador, mas sabe que existe uma preparação física, um departamento de fisiologia lá fora, né? E muitos setores que vão contribuir para o rendimento dele, né? E sim. hoje estamos trazendo aqui o senhor, né, com essa bagagem, né, brilhante aí, já tem o brilhante no nome, com a bagagem Obrigado, brilhante obrigado. aí, né, para poder mostrar para a gente esse papel do preparador físico numa comissão técnica, professor. E por que eu estou convidando o senhor para isso? Além da sua experiência, né, com seleção brasileira, com clubes de alto rendimento, nós estamos vivendo uma situação inusitada aqui no nosso programa. Porque antigamente os treinadores de cada categoria organizavam todo o trabalho, né? E esse ano nós tivemos o privilégio de ter na nossa equipe mais dois preparadores físicos, né? E os garotos estão sentindo essa quebra, porque antes era o professor que fazia, agora tem outro professor fazendo e tudo. Eu falei assim, não, vou trazer um preparador físico aqui para eles poderem entender como que é importante essa função. Então, professor, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Prazer ter você Que aqui é conosco isso? aqui no Bode Bola. Que é isso, Jorge? Prazer é meu. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar para vocês. Geralmente, eu estou aqui, tô num outro contexto, né? A gente está fora do país aqui. O coronavírus começou aqui. Assim que estourou o surto na China, chegou aqui na Coreia, né? A gente está é muito próximo. Só que o país conseguiu contornar de uma forma diferente, né? No Brasil a gente foi bastante afetado, até porque o Brasil é um país muito grande, um país continental, fica difícil, né? Aqui qualquer suspeita se faz teste, enfim, é um outro contexto, a gente entende isso, mas eu acho que esses momentos que o Brasil tem vivido, que o mundo vem vivendo, é complicado. E ele faz a gente pensar muitas coisas, né? Inclusive, nós que vivemos do futebol, eu vejo que no Brasil e no mundo foi afetado, né? A gente está vivendo um contexto diferente. Domingo agora a gente estreia no campeonato, vai ser o primeiro país no mundo a retomar, né, o campeonato aqui na Ah, que bom, Coreia. hein, professor? Boa Mas notícia, né? é uma boa notícia, graças a Deus. Mas eu vejo que o mundo todo foi afetado com isso, Jorge. E aí a gente começa a voltar os olhos para um outro contexto. Porque quando a gente está dentro de casa, está preso, está em confinamento, não pode sair por essa questão do resguardo social, o que vem à tona é a preparação física, porque por mais que o atleta estude a parte tática através de vídeo ou de outras formas que os treinadores vêm adotando, e por mais que esse atleta tenha contato com alguns skills, com algum contato com a bola, que ele faça alguns controles de bola, nunca vai se assemelhar ao que o jogo pede, certo? E a única Sim. coisa que a gente consegue cuidar em casa, Jorge, é a parte física. Então, os preparadores físicos, os treinadores tiveram que cobrar em demasia durante esse período. Eu acho que vocês já estão batendo a casa dos 50 dias ou cercaneando a isso já, né? Em Sim. casa. E você pega e toda a programação que vocês fizeram para os alunos, para os atletas, enfim, para as pessoas envolvidas com futebol é físico. Sim. E aí, Não, nos e uma últimos dificuldade anos, muito grande.
Até para É, movimentar os meninos é muito difícil, professor. é difícil porque desmotiva, né, cara? A gente aqui, sem competição, a gente treinou todos os dias, Jorge. Eu não para, nós não paramos. A Coreia não parou. Ela fez uma estratégia totalmente diferente para resguardo da população, mas não parou. Não parou. A gente treinou todos os dias, cara. Só que eu tive uma situação inusitada, porque a pré-temporada, que geralmente dura um mês e meio, dois aqui na Coreia, que é diferente do Brasil, pré-temporada no Um Brasil mês e dura meio 15 de dias. pré-temporada, professor? Um mês e meio, só que aqui durou 4 meses, né? Porque Uau! a gente não competiu, não podia jogar contra, porque teve essa questão do isolamento social, né? Então ficamos só nós ali, né? Ficou só em contato com as pessoas do clube e fazendo testes semanalmente, controle diário de temperatura corporal, qualquer sinal e sintoma de gripe, resfriado, fazer o teste do corona. Então, foi um país que adotou uma estratégia bem radical. Mas eu vivi uma situação inusitada, Jorge, que eu fiquei 4 meses fazendo treino físico, cara. Então, meus atletas também entraram numa questão de que é diferente do Brasil. Estão há 50 dias fazendo treino físico. Eu fiquei 4 meses fazendo treino físico, cara. Então, foi muito complicado, porque mentalmente os caras caem. Porque você entra numa premissa no futebol profissional que o atleta treina pensando em competir. Então, tudo que nós fazemos é balizado pelo jogo. Sim. E nós não jogamos. Ah, Só fizemos treinos entre a gente. pô, Então, os foi coreanos não querem nem te complicado. ver em campo, mas, professor? Nas últimas 3 semanas eu tive que tirar o pé, cara. Tive que tirar o pé, eu adotei uma estratégia, uma abordagem totalmente diferente, de fazer coisas mais lúdicas, mais recreativas, para tirar um pouquinho, sabe? Entrei numa fase de polimento, Jorge. A gente chama de polimento uma fase que a gente retira a carga, a gente diminui a carga a 50%, carga física, né? Reduz a 50% só para manter o cara, e geralmente a literatura científica aponta para a gente aí de 3 a 5 semanas antes da competição. Então a gente está dentro do planejado aí. Retirei carga e vamos deixar os caras agora começarem a pensar em competição. Então, nas 2 últimas semanas fizemos jogos amistosos, que foi o período que a FIFA autorizou, né? Porque a K-League não pôde autorizar antes disso. Então, nas últimas 2 semanas que a gente fez jogos contra outras equipes. Mas já tem até uma pergunta aí, professor. Até que ponto, né? Essa pré-temporada extensa aí, ela pode influenciar positiva ou negativamente na vida do atleta? O que você está sentindo aí, Positiva, professor? positivamente, assim, eu vejo que a gente fez testes de controle, né? Porque a gente faz testes no início da temporada para parametrizar nosso trabalho, para ver em que estágio os atletas estão, até para respeitar a individualidade biológica de cada atleta. Cada um chega num nível, cada um tem um histórico de treino. Enfim, por mais que tenham atletas que estão conosco já desde a temporada passada, mas nós precisamos entender esses caras. E aí a gente faz testes durante a temporada. Então eu fiz 3 testes físicos já esse ano. E aí eu consigo ver uma evolução. Todos os atletas melhoraram e melhoraram muito. E em temporadas anteriores, Mas, quando a gente já começa a competir, a gente não segue. A gente não faz avaliações com uma periodicidade muito grande. Então a gente espaça mais as avaliações físicas. E quando a gente vê uma tendência de manutenção. Os caras não melhoram. E agora os caras melhoraram muito, Jorge, muito. Esse foi um aspecto positivo. Só que o aspecto negativo que eu vejo é o seguinte: são atletas de futebol e eles querem competir. Então tudo que se faz em termos físicos é para o cara competir. E nós não tivemos o principal do esporte, que é a competição, o jogo. nem aquele Então isso amistoso para enganar. Nada. não teve, porque ficou difícil. Nenhuma equipe queria e mesmo que quisesse não poderia, né? Então a gente teve que fazer jogos entre a É. gente. Então, o ponto negativo que eu destaco foi essa queda mental. Porque imagine vocês que estão dentro de casa 50 dias e já gera um estresse. Para o atleta que só está treinando sem competir, pô, eu acho que fazendo uma analogia aqui, é a mesma coisa se você tiver um animal numa jaula, cara. O animal, ele perdeu a liberdade dele. E a liberdade de expressão do jogador é o jogo. E quando você priva o jogador de se expressar no jogo,
Por mais que você tente simular o jogo, não é a mesma coisa, Jorge. Por mais Sim. que a gente Não. tente usar meios e métodos que simulem o jogo na parte física, ele não é o jogo. Não. O futebol é contato puro, né, professor? Não tem como, né? Não dá para simular. Até o coletivo que a gente pede os caras para dar uma segurada, na dividida ali por causa do jogo, tudo. O pessoal já não tem esse pé no freio, né, que costuma falar aqui. Imagina como é que você vai simular um treino com boneco dentro do campo. Não tem sentido, né? É difícil. Isso Muito foi um difícil. ponto negativo. Isso foi um ponto negativo. O ponto positivo é que nós atingimos um nível físico superior a todos os indicadores que a gente tinha, inclusive da temporada anterior. Mas esses indicadores eles só foram medidos em testes, né? A gente agora tem que medir em jogo, né? A gente tem que medir em jogo agora para ver se realmente a nossa performance está superando os indicadores da temporada anterior. Perfeito, professor. Agradecer aí ao Nicola, o Riquio, né, que fez a pergunta aí. Você, obrigado pela presença aí. A todos, né, que estão entrando aí na live agora, muito obrigado pela presença. O Herbert Santos, ele fez uma pergunta aqui também, professor. Qual o modelo de periodização que você usou nesses 4 meses? Porque tá uma coisa inusitada, né? Uma coisa que nós nunca vivemos. Acredito que está tendo uma quebra de protocolo muito grande, né? Para todos os setores, tanto da fisiologia, da preparação física, da parte técnica, né? Do jogador, do treinamento, quer dizer. E você adotou alguma metodologia, alguma periodização específica, ou você teve que reinventar alguma coisa aí, professor? Na verdade, eu sigo uma periodização clássica aqui, porque eu tenho que me adaptar ao contexto aqui, né? Não é o que eu costumava fazer nos últimos anos, né? Nos últimos anos eu vinha trabalhando com treinadores no Brasil que adotavam modelos similares à periodização tática, né? Então modelos adaptados da periodização tática. Então nós preparávamos para o jogo e quando eu chego na Coreia eu me deparo com um contexto totalmente diferente. Aqui se faz uma preparação física tradicional. Então, eu tive que lançar a mão de meios e métodos tradicionais de treinamento. Então, corridas intervaladas, corridas contínuas. Então, o modelo de periodização aqui que eu faço é clássico. Tá? Então, a gente está adotando o modelo de periodização tradicional, clássico aqui. Fiz um período preparatório geral, que durou ali 5 semanas. Depois eu entrei no período preparatório específico. E a minha periodização inicial, ela tinha começado ali com as 6 a 8 semanas ali que eu tinha dividido, né? Período preparatório geral, específico e pré-competitivo. Que o pré-competitivo estava durando ali 3 semanas. Que a gente tinha 1 mês e meio de pré-temporada e depois mais 3, 4 semanas antes da estreia da competição. Só que a estreia da competição foi postergada por 2 vezes. Então, eu tive que readaptar isso. Então, eu peguei e voltei no meu período específico, aumentei um pouquinho a carga para os atletas, comecei a introduzir algumas capacidades físicas com característica mais especial. Então, comecei a trabalhar força explosiva, comecei a trabalhar a resistência especial com os atletas, com transferência para o campo, né? Com ações específicas. Pouco consigo fazer uma transferência específica aqui, porque se concebe hoje na Coreia uma preparação física tradicional, Jorge. Então, eles não entendem a gente trabalhar com bola. Entende-se aqui o trabalho com bola para o treinador. Era uma questão que eu ia entrar contigo, né? Essa diferença. Preparação física aqui no Brasil com a Coreia, se existe esse contraste, ele é muito grande, professor. Porque a gente tem uma referência dos asiáticos, né? De que, pelo menos todos os profissionais que a gente sabe que vão trabalhar, voltam com uma bagagem diferente, assim, né? No termo de conceito, de aplicação, sempre traz uma coisa nova. E o senhor está falando de um jeito tradicional, quer dizer, conta pra gente como é que está esse contraste aí, professor.
Olha, assim, quando você fala em Ásia, você está abrindo muito, né? Porque você tem outros mercados que também tem muito brasileiro trabalhando. Você tem Tailândia, Malásia, você tem Japão, você tem China. Mas, assim, eu vejo que desses países, o Japão ele está um pouquinho adiantado. O Japão ele pegou um pouquinho de cada modelo, de cada escola. Então, na década de 90, ele importou muito brasileiro, muito treinador brasileiro. Ele adquiriu todo aquele know-how daqueles brasileiros. Depois eles começaram a puxar muito europeu. E agora eles têm uma mescla, sendo que a maioria dos treinadores hoje lá são japoneses. E aqui na Coreia a gente tem uma situação seguinte: treinador estrangeiro, você tem dois, talvez um agora, né? Porque tinha um brasileiro que saiu. Você tem um europeu só que é um português. José Moraes está no principal time aqui. Foi até inclusive o atual campeão aí da K-League. Mas a maioria dos treinadores aqui são coreanos. E a cultura coreana ela é um pouco fechada em relação às outras. O japonês ele abriu para tentar absorver e pegar o que tinha de melhor. Capacitar os treinadores deles. O treinador coreano ele é um pouco fechado, até pela cultura da Coreia. A história da Coreia ela traz o porquê do país ser um pouco fechado, sabe? Um país que foi invadido a vida toda. Todo mundo queria pegar o país. O Japão é uma ilha minúscula. A Coreia é continente. Então o Japão invadiu a Coreia. A China tentou invadir a Coreia para tentar. Então o povo coreano ele é um pouco fechado. Ele não é totalmente aberto. E eles concebem uma preparação física ainda fechada. Eles não têm essa integração. O Brasil ele passou por uma evolução que a gente começou a entender a mudança do jogo. Pô, por que o europeu, que era um povo um pouco mais duro, que fazia um jogo com característica de um jogo direto, né? Um jogo reativo, com bola em disputa, hoje o europeu está propondo o jogo. Por quê? O brasileiro teve que se reinventar. E aí o brasileiro teve que adotar novas metodologias de treinamento, da preparação física. E aqui na Coreia em si é um pouco fechado. Eles te ouvem, mas eles não aceitam tudo que você coloca. Ainda se tem alguns paradigmas com relação a treinamento com bola. A gente fala, pô, eu quero fazer esse tipo de treinamento, eu quero lançar a mão de um jogo reduzido aqui para trabalhar determinada capacidade física. Mas não sei, acho que vai machucar jogador, começo de temporada, eles têm um pouquinho desses receios ainda. Então é muito diferente, é muito diferente. No Brasil não, a gente já consegue trabalhar de forma integrada. Eu já consigo tirar, através de jogos, algumas respostas e adaptações fisiológicas que eu espero, enquanto preparador físico. E aqui é difícil, eu não consigo. E eles têm um perfil de mais intensidade, professor? Que a gente vê os times coreanos numa intensidade tão grande nas competições, né? Na verdade, assim, eles voltam mais para volume, né? Eles começam com uma intensidade muito grande, mas todos os treinos deles são parametrizados por volume. Eles não conseguem fazer sessões curtas em máxima intensidade. Então, eles fazem sessões que começam muito intensa, mas pelo tempo que eles postergam cada atividade, por eles manipularem de forma ineficiente a fisiologia, eles acabam levando para uma via aeróbia. Então, eles começam numa intensidade boa, só que eles não conseguem sustentar, porque isso é fisiologia, né? Então, você não consegue andar em alta o tempo todo. E o jogo coreano aqui é um jogo reativo, não é um jogo propositivo, é um jogo reativo, Jorge. E aí começa numa intensidade e a partir dos 60 minutos cai. Aí fica um jogo espaçado, com muito espaço, sabe? Um jogo mais brigado, cara. Não é um jogo muito bonito de se ver. Mas 60 minutos é eletrizante, cara. Pá, disputa física, Doideira, né? agressiva, é doideira. Rapaz, eu acho que isso respondeu a pergunta aí do Rodrigo Albuquerque, oficial aí. Obrigado, meu Rodrigo, pela presença. Né? E você teve muita dificuldade aí. Qual que é a sua grande dificuldade que você está tendo aí, Juninho? Língua, adaptação, alimentação? O que você está vendo de diferente aí? A minha maior dificuldade mesmo é essa questão de troca, né, com a cultura, né? Eu acho que às vezes a gente poderia participar um pouquinho mais do processo, sim. E assim, é bem claro que eu tenho um rapaz que trabalha comigo que fala português fluente,
E ele tem favorecido muito o meu trabalho aqui, porque aqui tem um problema com os tradutores. Eles têm que tomar cuidado, porque os treinadores podem entender como agressiva a forma que a gente fala, até por uma questão, a cultura que ela prioriza muito a questão hierárquica. O mais velho você tem que respeitar, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Então, às vezes, o que se fala para o treinador não chega como você falou. É um problema de tradução. E esse menino, por ter estudado no Brasil, ele fala realmente o que eu estou falando. Então, eu não tenho problema com relação à língua, mas eu tenho problema com relação à aceitação. Por eles não conhecerem ser novo, eles ficam com medo. Então, eu faço metade do que eu idealizo, eu faço metade do que eu concebo. Mas, Essa é a minha dificuldade. A comida eu me adaptei bem, a língua estou conseguindo entender bem, estou conseguindo comunicar, pelo menos as coisas relacionadas ao futebol. E até por trâmite desse menino que trabalha comigo, tem me facilitado muito. Mas a questão da integração, da interação, é concepção filosófica mesmo, é diferente cultura futebolística. Apesar de eles gostarem muito do brasileiro, porque nós resolvemos problema muito fácil, Jorge, e do jogador brasileiro, por conta da criatividade, da inventividade, eles ainda não entendem a forma que nós entendemos o futebol, da forma que nós fazemos o futebol no Brasil. Eles ainda são um pouquinho céticos com relação a isso. Por medo, eu acho por que, desconhecimento. acho que vai bater em cima de uma entrevista que eu vi do Mano Menezes, e ele colocando os conceitos dele com os chineses, né? E ele dizia que o grande problema não o tipo de método que você usa, nem nada, é fazer eles entenderem a sua ideia. Porque você tem uma ideia, você tem um modelo e para aquele modelo funcionar uma ideia. Então você transmite o modelo, mas não consegue encaixar a ideia. E o tradutor não consegue passar a ideia para os jogadores, né? Então, ele disse que foi a grande dificuldade que ele teve lá de fazer os chineses entenderem a ideia dele, né? Cara, porque assim, uma coisa que eu até eu li no livro do Guardiola, ele tendo uma conversa com o Simeone, antes do Simeone iniciar a carreira, no começo da carreira dele, ele foi estagiar com o Guardiola lá, e o Guardiola, ele adota o tipo de jogo de posição, né? E o Simeone falou assim, ó, eu sinto o jogo diferente. O Simeone é totalmente diferente a forma de jogar. E eu vejo dessa forma, cara. Nós sentimos um jogo muito mais ofensivo. O brasileiro tem uma relação com bola muito grande. E desde cedo a gente incentiva o drible, a gente incentiva um jogo individual, um jogo. A gente sente o jogo de uma É forma a cultura diferente. da nossa escola, né, professor? É a cultura da escola brasileira, exatamente, Jorge. E aqui o asiático, eles inibem o jogador a um jogo individual. O jogador aqui, ele procura um jogo muito mais coletivo e não um coletivo como a gente está acostumado também, como os europeus, o próprio Guardiola está falando, vem fazendo. Mas eles fazem um jogo coletivo, mas muito mais, assim, colocando a bola em disputa, brigando pela bola, brigando pela segunda bola e tentando jogar em transição. Eles sentem o jogo de uma forma diferente. Eles sentem o jogo de forma diferente, não é um jogo propositivo. Então, quando a gente vem para cá, a gente tem que entender essa cultura, Jorge. Não adianta eu querer colocar a minha forma. Se eu não adaptar, foi uma frase que um amigo meu, quando eu cheguei aqui, 2 pessoas me ajudaram muito. Na verdade, 3 pessoas. 3 preparadores físicos que trabalhavam, né? O rapaz que estava aqui antes, o Irving, estava nesse clube que eu trabalho hoje, foi para a China, me ajudou muito. O Benê Lima, que é um cara que também trabalhou aqui, agora está nos Emirados Árabes. E o Guilherme Rondon, que também trabalha aqui na Coreia. Esses caras falavam o seguinte para mim: você quer ter razão ou ser feliz? Se você quiser ter razão, impor as suas ideias, você vai brigar com os caras. Porque são diferentes formas de sentir o jogo. Agora, se você quer ser feliz, você vai adaptar. Você vai mostrar para eles qual é o caminho, vocês vão achar o meio termo, vocês vão conseguir impor um trabalho, vocês vão impor uma ideia. E foi dessa forma que eu comecei a entender. Porque foi minha primeira experiência fora. Apesar de ter trabalhado com seleção brasileira, ter ido para Mundial, ter ido competir fora do país, é a primeira experiência que eu tive trabalhando fora do país, morando fora do país. Então, e numa cultura só eu brasileiro. Eu tive 2 atletas aqui brasileiros, mas é totalmente diferente. Eu sou o único membro de comissão brasileiro aqui.
Eu não vim com o treinador. Então é difícil, é difícil. É difícil para você fazer com que os atletas entendam as suas ideias de trabalho, com que a comissão entenda as suas ideias de trabalho. Se você não tiver um bom senso de entender como eles pensam o futebol e adaptar o seu trabalho para a característica do país, você não vai ter sucesso, Jorge. Você pode vir um Guardiola aqui, se ele quiser impor a forma dele de pensar, ele não vai conseguir. E ele falou, se ele não aceitasse, se ele não adaptasse a forma dele para a Alemanha, ele não teria sucesso. E a gente tem que aprender com esses caras. Sim, o Guardiola é um grande exemplo disso, né? De adaptação à cultura local, né? Exatamente. E muito se fala no Brasil hoje de modelo de jogo, e o modelo de jogo tem que levar em consideração a cultura do país, a cultura do povo, a cultura do clube. Eu joguei no Sene, no Mato Grosso do Sul, professor. E lá eles têm uma parceria com o Shumina. Ila Shumina, não sei como é que chama, como é que fala o nome do time, né? É o time do Reverendo Moon. E eu joguei naquele time em 2001, jogando no Campeonato Brasileiro. E alguns jogadores que estavam no time já tinham tido uma experiência na Coreia. E eles ressaltavam isso aí. E alguns eram atacantes e falavam assim, ó, a Coreia é o pior lugar para o atacante jogar. A gente não entendia, porque eu era atacante, né? Os caras não gostam de fazer gol. Eu falei, não, eles não gostam que você ganhe o fundo. Eu falava, toda vez que eu tinha um treinador que eu ganhava a linha de fundo para cruzar para trás, ele não queria que eu ganhasse o fundo. Ele queria que antes de eu dar o drible para o fundo, eu tocasse a bola para trás e ficasse com a posse da bola. E aquilo ali, e o cara era muito agudo para jogar. E ele falou, rapaz, eu nunca mais quero jogar na Coreia. Ele falou, não, eu vou para qualquer lugar, mesmo para a Coreia, porque na Coreia eles não me deixam jogar. O treinador briga comigo o tempo inteiro. Então tá batendo muito em cima disso que você está falando, né? Quer dizer, entender a cultura local. Você tem que entender a cultura dos caras. Assim, eles gostam muito de estrangeiro. O estrangeiro tem muita credibilidade fora, principalmente brasileiro. Mas eles, até confiarem em você, eles limitam um pouquinho o seu jogo. Então, até tem o Herbert aqui, acho que ele está falando aqui do David, foi um atleta que jogou aqui o ano passado, e o David é um atleta de explosão, é um atleta de muita velocidade, força física. E o treinador exigia que ele voltasse para treinar. É o modelo de jogo do Pohang. Pohang é uma equipe muito aguerrida, é uma equipe de luta, é uma equipe que a força física impera muito. Tem outras equipes que a característica técnica impera mais. O Pohang é uma equipe fisicamente que tem que sempre estar em alta, porque a gente joga com pressão o tempo todo na bola. Então, sob o ponto de vista fisiológico, é muito intenso, é muito intenso. E é um jogo que toda a equipe tem que participar. Inclusive o centroavante. O David era um centroavante, cara. Ele tinha que voltar, cara. Tinha que voltar, ele tinha que pressionar o zagueiro contrário, ele tinha que acompanhar a bola circulava, ele tinha que pressionar. E ele foi muito podado. A característica de jogo dele era outra. Era um jogador que ficava mais posicionado. Sim. E quando tinha a bola, ele usava da explosão dele, ganhava na velocidade. Então, eles te direcionam para o que você quer. E aí, na hora que você começa a fazer o que eles querem e começa a responder, aí eles te dão liberdade, Jorge. É assim que funciona aqui. Sim. Eu não vejo que é um mercado muito bom para se trabalhar. É um mercado que eles valorizam muito o estrangeiro, o brasileiro principalmente. Só que você tem que respeitar a cultura deles, você tem que entender. Uhum. Eu acho que não é só no futebol, professor, em todas as áreas, né? Então, onde você for entrar, você tem que respeitar, como se diz, né? Quem toca a música, né? Você vai dançar de acordo com o ritmo da música que está tocando, né? Então, e se adaptar, né? Estudar e se dedicar para entrar numa adaptação o mais rápido possível. Talvez acho que é o que muitos jogadores sofrem aí, porque não querem dar esse tempo de adaptação, né? Já querem chegar, ser ídolo, já querem... E principalmente igual asiáticos, né? São muito fechados, né? Pela própria cultura. Não dão essa abertura que o brasileiro gosta, né? De chegar solto, chegar todo irreverente e fazer o que gosta de fazer, né? Então, mas é interessante, professor, bacana demais. Eu vou passar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, pessoal, um pouquinho da sua história. Né? Eu te conheci
no curso de pós-graduação da Unileia, você está lecionando ainda? Tá tendo, dá para conciliar Já, ou saiu de não vez? tenho conseguido, já saí. É, Desde que eu comecei na seleção brasileira, eu já não consegui mais conciliar isso aí. Então, muito difícil. 2015, 16 eu ainda consegui conciliar, mas depois não Vai deu ter para que virar o conseguir foco, né, conciliar. professor? Não deu para conciliar É, a área acadêmica com a parte profissional, não. certo. E o senhor foi preparador filho do Corinthians também, né, professor? Eu tive duas passagens pelas categorias de base do Corinthians, né? Eu Isso na trabalhei no base. Corinthians, na base. Trabalhei 2008 até 2010. Depois eu voltei em 2017 e saí para vir para cá, né? Saí em dezembro de 2018, né? Deu quase 2 anos, um ano Então, e... quase 2 anos o senhor está na Coreia, então. Aqui é a segunda temporada, né? Aqui Segunda eu tô temporada. um ano e 5 meses já. Então já está adaptado, já está Não, já consigo me virar bem, já consigo me virar legal. bem. É só ganhar um pouquinho mais de espaço para trabalhar, Anderson. Assim, eu já ganhei muito, né? Eu já ganhei muito. É que a gente é exigente, a gente Não, quer eu fazer falo assim, dentro da metodologia deles, né? Assim, Ah, de ser sim, mais sim. ativo, de. É, às vezes são as minhas pretensões, os meus ideais que falam que talvez achem que eu não sou tão ativo, mas para eles eu sou muito ativo, porque Sei. a gente está um ano e meio sem lesão muscular, e aí foi a primeira vez na minha carreira que eu tive isso. Pô, Isso bom aí é isso. uma coisa assim que é muito difícil, e isso também vem muito por conta do controle de carga aqui. Eles são meio fechados para isso. Só que eu consegui fazer uma forma de comunicar com eles. Eu criei um software, né? Eu montei, paguei para um cara no Brasil montar um software, pedi para o menino que trabalha comigo traduzir. Então, peguei todas as informações de GPS, frequência cardíaca, saltos que a gente faz pós-jogo, e coloquei todas essas informações de uma forma visual para comunicar com eles. E aí eles conseguiram aceitar bem. Eles aceitaram bem. Então, o controle de carga aqui é muito efetivo. E eles conseguiram, eu consegui comunicar um canal de comunicação com eles a ponto de a gente conseguir controlar a lesão. Hoje a gente não tem lesão. As lesões que a gente tem é de trauma, que é impossível evitar, Jorge. Sim. Possível Aí evitar. já é inusitado, né? Depende da circunstância demais. Pois é, pessoal, você falando desse ponto aí de lesão, né? Eu tive um caso inusitado quando eu joguei no Cuiabá. Eu tive uma pequena lesão de pubis, uma coisa simples de ser tratada. E vou bater no ponto que o senhor falou aí. Eu fiz o tratamento e quando eu voltei, a fisioterapia deu uma orientação para a preparação física, para ir subindo gradativamente. Só que tinha uma necessidade de me colocar em campo e o preparador físico, acho que não passou isso para o treinador, e o treinador jogou a carga em cima de mim para tentar acelerar o meu processo de volta. E aí eu comecei a ficar muito cansado, uma estafa muito grande. Eu comecei a não dar conta, comecei a bater de frente com os caras, porque eu tava achando que a carga estava excessiva, eu estava voltando de uma lesão, eu senti um perigo, sabe? E aí num Sim. coletivo lá eu tive descolamento do tendão, do adutor, do osso, e fiquei 8 semanas parado de vez por causa disso, sabe? Aí quando eu fui conversar com a comissão técnica, eles não sabiam da orientação da fisioterapia. Então, caiu no erro do preparador físico, né? Essa comunicação é importante, né, professor? Você precisa ter essa Ah, sintonia, né? ela é fundamental, né? Essa questão, o preparador físico geralmente é quem faz esse elo de ligação entre a fisioterapia, o departamento médico com o treinador, né? Muitas vezes o treinador quer assumir o risco, tá, Jorge? Isso aí eu não vou também fazer meia culpa, não. Muitas vezes o preparador físico, ele acelera, porque o preparador físico geralmente tem o feeling do atleta. Não Sim, estou falando que é o teu caso, tá? Eu tô, sim. eu tô só hipotetizando Claro, em cima das não. minhas experiências, tá? Perfeito. Às vezes você sente um atleta que é um atleta que sempre puxa para baixo, aquele atleta que é um corpo mole. Então você sabe que tu tem que puxar com esse cara. Sim, Agora tem cara que você sabe que não é o caso, que o cara é profissional, e aí tu tem que chegar e passar pro treinador. Mas ainda assim, você passando pro treinador e passando todos os problemas que isso pode ter, tem treinador que quer assumir o risco. Então a gente não pode fazer também meia culpa. Muitas vezes a gente pode errar, a gente pode negligenciar, e muitas vezes o treinador também negligencia algumas informações que são passadas pelo médico,
pelo preparador físico. Então, o que eu acho que é o mundo ideal? Ter uma sintonia fina, ter um treinador que entende disso, que respeita, acima de tudo, a saúde, a integridade do indivíduo. Acima de tudo. Tu pode ser, pô, o cara é muito importante, mas a tua integridade, ela tem que contar em primeiro lugar, Jorge. É importante, mas tem que estar bem, né, professor? Sim. Não adianta o cara ser importante e não conseguir executar a função, né? Então, mas às vezes é até uma coisa paradoxal, cara, porque eu já vi estudos que falam, que fizeram entrevista com campeões olímpicos e perguntaram para todos eles se eles tomassem alguma substância que os fizessem ser campeões olímpicos, mas que o levassem à morte, todos falaram que sim. Todos falaram que tomariam algo para fazê-los campeões olímpicos e levariam à morte. Então tem essa questão também do atleta, sabe? Essa questão do risco do atleta querer jogar, querer... Sim. Não, eu quero jogar, eu quero jogar. E aí tem a questão do treinador também. Geralmente o treinador que foi jogador, ele mede muito esse risco. Ele não leva em consideração o que o outro sente, ele leva em consideração o que ele sentia enquanto ele era jogador. Então, pô, eu joguei em alto nível, eu joguei com dor. Pô, mas às vezes ele tinha um limiar de dor baixo, Sim. ele conseguia controlar bem a dor dele. O outro, às vezes, não. Então, é uma coisa muito difícil, cara. É paradoxal, porque é complicada. Porque você vai pegar um treinador que foi jogador de alto nível e que conseguia jogar com dor, esse cara vai falar que todo mundo tem que jogar com dor. Então, ele vai, no teu caso, cobrar você para jogar. É problema, cara, é Interessante isso. problema. E você vai pegar também preparador físico, que o cara é louco, pirado. Principalmente preparador físico raiz, aquele cara que, sabe, quer fazer o jogador vomitar. Esses caras também, raiz, cara. Não, esse cara pode mais, esse cara pode mais. Por isso da importância de você ter um controle de carga, por isso da importância de você ter uma comunicação efetiva com o departamento médico, com o treinador. Porque eu fiz uma jura, enquanto profissional de educação física, de resguardar, em primeiro lugar, a saúde do indivíduo. Então, neste caso, eu ia resguardar a tua integridade. Interessante isso aí, viu, professor? Muito legal esse negócio de ser sensitivo à dor, né? Foi uma colocação interessante, porque realmente existe essa diferença, né? Tem jogador que consegue conviver melhor com a dor do que o outro. Tem jogador que se entrega à dor, né? E tem Sim. outros que conseguem. É legal isso aí, interessantíssimo. Isso Essa aí colocação. é limiar de dor, cara. E isso aí é muito individual, cara. O limiar de dor, cada um tem de um jeito, cara. Tem jogadores que até a gente brinca, né? Mas aquele cara é dodói e tal, o cara é de vidro. Mas não é que é. Isso aí é uma questão. Porque a dor, ela é psicofisiológica, né? Ela é gerada por um mecanismo, por um sinal fisiológico, mas a forma que cada um percebe está muito relacionada com a capacidade desse cara de suportar dificuldade ou não, de suportar a dor ou não. Isso é relacionado com o histórico do cara, né? Tem até um artigo agora do GAPT 2020 que ele fala que a ideia com as cargas de treinamento é você fazer atletas robustos, atletas que suportem cargas altas de treinamento. E ele coloca, tem atletas que são frágeis, cara, e é realmente isso. Só que você achar o limiar entre você criar robustez e a fragilidade é uma linha muito tênue, cara. É difícil, você tem que ter uma comissão técnica muito experiente e muito capacitada para isso. Isso é verdade, viu, professor? Isso é verdade. E vamos tirar um exemplo aqui, né? Um exemplo aqui do Flamengo, né? Que teve esse sucesso todo aqui o ano passado. Eu estava conversando com o professor Carlos Erdi sobre fisiologia. E a gente gastou um bom tempo aqui com fisiologia. Quer dizer, teve o departamento de fisiologia do Flamengo que levava para o Jorge Jesus o limiar dos jogadores, né? A condição dos jogadores. Mas tinha um momento que o Jorge Jesus virava para o jogador e falou assim, você vai jogar. Sim. E ele era para ser poupado. E o Jorge Jesus chegava e falava, e esse jogo você vai jogar. E os caras jogavam. Então todo mundo achava que tinha um conflito ali com o Jorge Jesus e a fisiologia, ou de repente a fisiologia ia para uma linha e o Jorge Jesus estava indo para outra, mas não, eles tinham uma sintonia, só que a última decisão dele, que era a decisão de risco, em alguns casos ela era colocada em prova. E ele falou, você vai jogar. E sempre vai ser assim, Jorge.
o comandante é sempre o treinador, e ele que vai decidir. A fisiologia e a preparação física e o departamento médico, a gente tem que informar e a gente tem que alertar e mostrar os riscos. Mas, numa ordem, num contexto geral, é sempre o treinador que manda, cara. É ele quem manda. E ele que está assumindo o risco, mas é claro que você tem que deixar documentado isso. Ó, o risco é eminente. E se der algum problema, professor, a gente pode pagar muito caro. Agora você imagina num contexto que o seu principal jogador, um dos seus principais jogadores, um dos teus maiores salários, mensais e, consequentemente, anuais. Esse cara é tua referência técnica. Esse cara machuca, e aí o treinador ele tem que se responsabilizar por isso. Porque ele que está tomando a decisão. Sim. A gente usa todo um aparato tecnológico para municiar a comissão de informação, mas é ele quem decide, Jorge. E para você ver, a gente está falando de um treinador europeu, cara. Então não é uma exclusividade do treinador brasileiro. Que não, o cara houve conflito. Não, não é que houve conflito. É que numa empresa também, eu vou fazer uma analogia aqui, pô, tem um risco para a gente seguir por essa linha. Se o CEO da empresa falar que é para ir, vai todo mundo. E se a empresa perder, ele é o cara que está respondendo por aquilo. Sim. Eu só acho que no futebol, essas tomadas de decisão é uma responsabilidade que às vezes ela é transmitida para um departamento médico, para uma preparação física, para uma fisiologia, e às vezes ela é minimizada para o treinador. Porque se a equipe perde, o treinador que perdeu. Mas se o jogador machuca porque o treinador quis que esse jogador jogasse, não, a culpa é do médico que não vetou, a culpa é do preparador físico ou do fisiologista. Não, peraí, os caras informaram, o treinador que quis. E às vezes essas coisas ficam abafadas e às vezes as áreas que não são para levar culpa, levam culpa, cara. Isso é um baita problema, Jorge. Sim. Não, a gente vê muito aqui no Brasil o outro lado da moeda, né, professor? Treinadores que se escondem atrás da comissão técnica. Às vezes ele não coloca um jogador para jogar, os maus resultados vêm, aí na hora que ele é cobrado pela imprensa, pela torcida, pelo presidente, ele empurra, mas a fisiologia, a preparação física me disse isso. E aí ele joga para os caras. Então, essa é a importância mesmo dessa sintonia da comissão técnica, né? Cara, tem coisa que é para abafar, tem coisa que é para soltar, a decisão é dele, mas pô, tem que estar alinhado ali, senão um arrebenta com o outro. Aí a gente entra em outras questões também, Jorge. Tem questão seguinte, o treinador, ele respeita a cultura do clube, ele respeita os processos institucionalizados no clube, porque quando você tem um departamento de fisiologia, departamento médico, são profissionais do clube. E geralmente quando o clube investe em tecnologia de ponta, é porque aquilo é uma cultura do clube, é para ser institucionalizado, é para ser da instituição. Então a diretoria tem que bancar, cara. E aí acontece o seguinte, a gente não tem uma linha, sabe? Os treinadores, às vezes, eles não respeitam, não acreditam nessa institucionalização do clube, ele não acredita nisso, ou se ele respeita, ele usa disso para se defender também. Ah, peraí, mas a fisiologia que me vetou o jogador. Então é complicado, cara, é complicado. Tem muitas coisas no alto nível que a gente não entende. Por isso que a gente tem que ter um senso crítico, porque quando a gente pega algo da mídia, a gente não sabe o que de fato está acontecendo. E o torcedor também não quer nem saber, né, professor? E o torcedor quer o time dele ganhando, né? E aí, às vezes, ele cobra e tudo sem saber dessas informações. Essas informações não chegam, né? Então... O problema é que você está falando, você está fazendo essas lives para os teus alunos, você está trazendo nomes de peso, e para os teus alunos, para os pais dos teus atletas, você está dando informação rica para essas pessoas, para eles verem o futebol como algo mais complexo. Não é só ir lá por a chuteira, a sua indumentária esportiva e praticar. Tem muita coisa por trás, principalmente senso crítico, cara. A gente tem que ver o futebol como uma coisa profissional, cara. Um médico, para ele ser médico, ele estuda 10 anos para ele poder ter a licença para ser médico. Depois ele vai estudar a vida inteira. E os profissionais que trabalham no futebol, a mesma coisa. O jogador não é só jogar, ele tem que entender o jogo, ele tem que entender todos os pormenores do jogo. Não só o jogo em si, mas o que envolve. A preparação física é uma delas. O que envolve o externo é uma delas.
por exemplo, no teu caso, que você deu um exemplo, você foi um cara que conhecia teu corpo e sabia que aquilo poderia te trazer problemas, e aquilo não foi respeitado, não foi conduzido de uma forma boa, que te levou a ter um problema. Sim, não, eu bati de frente. Várias vezes terminava um treino e os caras queriam me levar para academia para fazer complemento de esteira. Eu falei, não vou. Não dou conta, cara. Eu tô cansado, tô estafado, tava sentindo fisgado em outras musculaturas. Eu falei, não, pode parar. Não aguento, não, que isso, você não vai? Os caras põem pressão em mim, você não vai? Eu falei, não vou, cara. Não vou, você pode levar para diretor de futebol. Eu não aguento mais treinar hoje, eu preciso descansar. Aí os caras, não, você tem que ir. Pum, estourou. Aí eu joguei na conta deles. Falei, aí, ó, tô avisando que eu não tô aguentando. Pô, eu tô há 4 semanas parado, vocês estão me jogando no pau, cara. É difícil. O que eu acho que a gente tem que começar a criar no futebol é realmente esse senso crítico, Jorge. A gente tem que criar pessoas que fazem o futebol, seja torcedor, seja pai de atleta, seja membros de comissão, independente das áreas. A gente tem que criar o senso crítico, cara. O futebol é um fenômeno complexo, ele deve ser tratado como tal. São muitas coisas que levam a resultado, ou não resultado. Existe um livro de um espanhol que eu esqueci, Soriano, eu esqueci o primeiro nome, que ele fala, a bola não entra por acaso, e tem muitas coisas que envolvem no resultado final. E para acontecer o que você falou, você deu o exemplo do Flamengo. Eu nem sei o que acontece no contexto do Flamengo, enfim, mas estou pegando o teu exemplo que você colocou aqui. Não quero ser leviano de usar um exemplo que eu não conheço o contexto dos caras, mas o Flamengo não ganhou tudo se não tivesse as coisas dando certo. Como é que eles contam com um departamento de fisiologia de ponta, top, entre os melhores do Brasil, com o departamento médico dos melhores do Brasil, porque também eles alertavam, mas se não aconteceu lesão, porque o trabalho deles é muito bom. Não, e no primeiro momento eu cheguei a pensar que eles tinham trago o departamento de fisiologia de Portugal. Entendeu? E aí que eu fui ver, falei, não, foi feito a fisiologia do Flamengo adaptada à comissão técnica portuguesa, quer dizer. E o treinador, ele levou em consideração, ele geriu os riscos, talvez ele mediu que talvez não fosse um risco tão grande. Enfim, as coisas deram certo, Jorge. As coisas deram certo, que os caras ganharam tudo, jogaram o futebol mais vistoso. E se você pegar na minha parte, que é a parte física, foi o futebol que foi mais eficiente, porque a eficiência é o gasto de energia eficiente, cara. Não tem porque eu correr pra caramba, correr 13 quilômetros, nossa, meu time é uma máquina, corre pra caramba, mas corre errado, cara. Não, o Flamengo corre certo, joga bonito, joga eficiente, jogadores que estão inteiros, não machuca, e é isso que conta, Jorge. E ressaltar, né, Juninho, eles ganharam a Libertadores da América nos últimos 5 minutos, né? Onde tudo estava dando errado e de repente eles conseguiram achar no erro dos caras, e se não tem uma intensidade, um preparo, uma condição apropriada para segurar o nível de intensidade para virar aquele jogo, eles não teriam conseguido. Então... Sem dúvida. É o que eu coloco como o gasto de energia eficiente, sabe? O gasto de energia eficiente já está relacionado com a questão mental também. Porque, sob o ponto de vista fisiológico, metabólico, não há diferença mecânica, metabólica das equipes. Hoje em dia, no alto nível, tá tudo muito parametrizado, todo mundo em alto nível. O que faz a diferença é você estar preparado para cenários diferentes ou não, entendeu? Se você pega uma situação como o Flamengo, que teve que correr atrás, o quão preparado aqueles jogadores estavam mentalmente, porque a fadiga não é só física, Jorge, ela é mental também. E os jogadores do Flamengo eles estavam preparados mentalmente para aquilo, cara. Sim. E isso é eficiência, sob o ponto de vista fisiológico. É o cara sustentar a intensidade nos mais cenários adversos, nos cenários mais adversos possíveis. Então é na dificuldade, é no placar adverso, você tem que correr atrás. Sim. E quando você tem que correr atrás do placar, Jorge, a demanda física é muito alta. É muito alta. E é verdade. Eu não me lembro qual livro que eu li, é uma passagem que relata isso bem, mas o importante não é ter todas as ferramentas, é saber qual ferramenta usar para o problema que aparecer.
Exatamente. Uma coisa girava em torno disso aí. Você pode ter todos os recursos do mundo. Se na hora que vier o problema você não souber resolver, acabou, você perdeu. Né? Então, E o futebol é isso, é tomar a decisão sob fadiga, né? Tem um isso preparador aí. físico holandês, Raymond Verheijen, ele fala que o que a gente considera como fitness no futebol, preparação física no futebol, é fazer com que os atletas façam mais ações por mais tempo e mais ações com qualidade por mais tempo. Isso é preparação física. É fazer o atleta performar em Perfeito, altíssima intensidade por mais tempo e com qualidade, Jorge. Isso é preparação física. perfeito, Então não professor. adianta nada eu ser muito forte, eu ser muito resistente e não conseguir manter qualidade, cara. Não adianta. Sim. Nossa, perfeito, perfeito. Professor, você teve na seleção feminina, né? Seleção feminina. Conta pra Por gente um 3 anos. desse contraste aí de feminino com masculino, professor. Porque isso está virando uma tendência, porque o feminino cresceu muito aqui no Brasil, e aí a gente está É, entrando numa linha aqui, é igual, não é? Não, eu acho que tem uma diferença, mas não, qual é a sua opinião, professor? eu não acho, eu tenho certeza. Uma que a, a questão do gênero ela muda totalmente a fisiologia. A fisiologia da mulher é Totalmente também acho. totalmente diferente da fisiologia do homem. Então, não é a mesma coisa. O jogo em si ele não é a mesma coisa porque se a resposta física do homem é maior por conta do efeito anabólico da testosterona, da mulher é diferente. O jogo é mais lento, é um jogo mais cadenciado. Em termos de distância percorrida é a mesma coisa, não há diferença, mas distância percorrida em alta intensidade é totalmente diferente. O homem corre mais em alta intensidade do que a mulher por conta da resposta do hormônio anabólico masculino, que é a testosterona. Então, o jogo da mulher ele é mais lento. Então, não tem como você querer o mesmo tipo de jogo para a mulher, porque ela não vai responder. Você tem questões também que são específicas da mulher, em termos de fisiologia e anatomia, que fazem com que ela não responda da mesma forma que o homem. Então, a mulher ela não responde a treinos muito volumosos. A intensidade ela é inerente do jogo. A mulher tem que responder à intensidade do jogo, de forma específica para ela. Mas ela não responde ao volume, porque a mulher ela entra em fadiga antes que o homem. E ela tem questões relacionadas ao ciclo menstrual dela que mudam totalmente a fisiologia dela, Jorge. A resposta motora dela é condicionada a isso também. Então, por exemplo, a mulher, durante a fase lútea dela, ela, ela tem uma extensibilidade de ligamentos e tendões, cara, e ela fica mais suscetível a ter lesão. O onset muscular, que é o time de ativação muscular da mulher, é mais letárgico, ele é mais tardio. Então, a mulher ela tem uma capacidade de resposta motora mais lenta. Então, em situações que ela tem que responder rápido, o homem ele tem um estado de ativação muscular antecipatório. Então, o homem, antes de fazer a ação, ele já está com a musculatura pré-ativa. A mulher, não. E por não estar com a musculatura pré-ativa, ela fica mais suscetível a ter lesão. Por isso que o índice de lesão de ligamento cruzado anterior na mulher é muito grande, cara. Porque o time de Interessante. resposta muscular da mulher é muito, muito diferente do homem, é muito letárgico. A mulher, ela tem a questão do ângulo Q aumentado. O quadril dela é mais largo, por conta da fisiologia, da anatomia da mulher. Ela precisa ter o quadril mais largo para ela ter o bebê. O quadril do homem é mais estreito. Logo, o quadril do homem sendo mais estreito, o ângulo do quadril com o joelho, Jorge, é curto. Isso é o ângulo Q. O ângulo quadricipital. O quadril da mulher, por ser mais aberto, o joelho dela fecha em X. Então, o quadril e o joelho dela fecha em X. Isso faz com que ela tenha um valgo dinâmico. E isso faz com que ela tenha um estresse mecânico no ligamento cruzado anterior dela muito grande. Então o jogo não é o mesmo. Não tem como eu fazer as mesmas coisas para a mulher em relação ao homem. É totalmente diferente. Então eu estou falando só características físicas, fisiológicas da Espetacular. mulher. E, Espetacular, e professor. Poxa. eu tive que estudar isso, Jorge, porque se eu não fosse estudar isso, eu ia cometer erros com as mulheres. Pô. E eu vejo que as pessoas cometem E erro porque quantos não cometem, né, professor? eles adaptam o modelo masculino para o feminino, e não é assim. Você tem que levar em consideração a resposta da mulher.
É Show de aquela bola. mesma história de você adaptar modelos do futebol profissional para crianças, e não é a mesma coisa, Jorge. A resposta da criança, a resposta Diferente. fisiológica da criança é outra. É, espetacular. Até antes da puberdade, a criança, tanto o homem quanto a mulher, independente do gênero, ela não responde a estímulos. Ela não tem enzimas glicolíticas, então ela não responde a treinamentos glicolíticos. Então, o que eu vejo os caras fazendo circuito com criança de 13 anos, ela não vai aproveitar aquilo. Então, o que eu sinto é que as pessoas que trabalham com futebol, elas têm que levar em consideração a característica daquela população que ela está trabalhando, seja crianças e adolescentes, seja profissionais de futebol, seja mulheres. Você tem que levar em consideração. É muito diferente, Jorge. Não sei se eu Muito respondi a tua diferente. pergunta. Nossa, até, rapaz, você até me ensinou aqui agora, uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar, mesmo não trabalhando com futebol feminino, né? Nós temos aqui uma iniciação, uma coisa com as meninas, mas nada que gere para competições, para formação de equipes de competições, mas foram observações preciosíssimas. Né? Vamos olhar para as meninas agora com outro conceito. Eu também concordo, a diferença é muito grande. Não adianta a gente ver algumas atletas indo para a mídia, né, pedindo igualdade e tudo, mas não tem jeito. É uma resposta muito diferente ao jogo. Né? Então, mas Ó, vou te dar um exemplo bem claro, assim, a gente tentava manipular, porque a médica fazia esse controle hormonal das meninas, então tentava criar o perfil de como era o ciclo menstrual das meninas, então a gente tem a primeira fase dos 14 dias, depois você tem outra fase dos outros 14 dias, é um ciclo total de 28 dias. Então, na segunda, no 15º dia, a gente tentava ver se coincidia para a gente tentar manipular estímulos de força. Então, a gente tentava fazer com que a periodização respeitasse também o ciclo da mulher, que é o ciclo que ela fica mais responsiva a treinos de força, porque a fase da progesterona, que é esse ciclo, a partir do 15º dia, ela fica mais suscetível, ela fica mais agressiva. Então, ela responde melhor a treinos de força. E isso a ciência tem mostrado isso pra gente. ótimo, ótimo. Bacana demais. É muito interessante, é Muito. diferente, Jorge. Acho que a gente ficaria aqui umas 2 horas com muito Sim. assunto aqui para essa galera aí. Muito bom mesmo, professor. Professor, nós estamos chegando aqui a 57 minutos de live. Eu queria muito, né, gastar mais um tempo contigo. Eu sei que seu tempo é precioso, também não vou abusar. Você está no seu período de descanso. Queria te agradecer de coração, professor, pelo carinho, pela disponibilidade. Né? O senhor nos atendeu assim com um carinho muito grande. Foi uma honra para nós aqui do Bom de Bola ter um profissional do seu gabarito aqui falando com a gente, mostrando para as nossas crianças. Queria muito agradecer, te desejar sucesso aí, né, na sua caminhada, que seja um ano vitorioso, mais um ano sem lesões e com títulos, né, se tudo der certo. A gente sabe que depende de muita coisa, né, para ganhar um campeonato. Muito obrigado, viu, professor? Te agradeço mesmo pela consideração. Foi uma honra poder falar contigo novamente e ter você aqui no nosso trabalho. O prazer foi meu. Acho que a gente divagou bastante, contemplou bastante assuntos, né? Fomos e voltamos, enfim. Mas o que eu queria deixar de mensagem para os teus alunos, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é que o futebol ele tem que ser tratado com mais respeito, com mais profissionalismo. A gente tem que tentar ser crítico em todas as condutas que a gente assume, certo? Eu não vejo que eu sou diferente por estar num outro contexto, eu tenho experiências diferentes, mas nós somos pessoas iguais, nós amamos a mesma coisa que é o jogo de futebol, a gente tem que fazer o melhor pelo jogo. Então, o que eu deixo para vocês de mensagem é: lutem pelos seus sonhos, façam o melhor que vocês podem, porque só assim a gente vai fazer o que a gente gosta, um mundo melhor. Ok, professor. Muito obrigado. Viu? É isso aí. Vamos Obrigado a você, cara. disseminando conhecimento para melhorar a nossa prática, né, professor? A gente precisa, É isso ainda aí, tem cara. muito que melhorar e o futebol agradece, né? Profissionais como você, assim, nos dando esses feedbacks importantes aqui na nossa atuação. Muito obrigado, viu, professor? Valeu, Sucesso para o irmão. senhor. Um Para abraço. vocês também aí. Um abraço. Fica com Deus. Valeu. Valeu.
A todos que entrarem também, a gente agradece mesmo. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Obrigado mais uma vez, professor Juninho Brilhante. E reforçando o convite para amanhã, Felipe Prado, nós vamos falar sobre coordenação, gestão de projetos internacionais de times estrangeiros, com o Felipe Prado, amanhã às 13 horas, do Jorge Wilstermann Brasil. Né? Vamos estar batendo um papo com ele lá. Muito obrigado, pessoal. Família Bom de Bola. Um abraço, até amanhã. Obrigado, professor, mais uma vez. Deus te abençoe. Um abraço. Valeu, pessoal.